Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, não tiver, vou ficar. Para a glória de Deus. Alguns tempos atrás, em nossa vida familiar, havia uma situação que serve como excelente exemplo da minha visão sobre sofrer humilde, submissa e pacientemente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana. Ele voltou com uma série e repulsão nos braços e várias feridas abertas. Tinha-lhe dito que era a versão dominicana de urticária. Parecia tão mal que sentimos que precisamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora naquele dia, então marcamos uma consulta com o médico que estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta. Disse-lhe como Daniel estava, que ela era sua irmã e o levaria ao consultório. Nós todos estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório, onde lhe disseram: desculpe-me, mas é nossa norma não atender menores desacompanhados de um dos pais. Sandra explicou que, quando ligou, ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão, que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme em que ela precisava ter um dos pais com ele. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada. Ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema apenas para descobrir que seu planejamento e esforço foram todos em vão. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela, e tudo parecia um grande desperdício de tempo. Deus ajudou a manter-se calma e amável. Ela chamou David, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. David sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar alguns dos meus livros e fitas, nesse mesmo saber o que faria com eles. Ele apenas sentiu que deveria apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a David se ele era um ministro e se era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu que sim, e ela disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tanto os nomes das pessoas da família que imaginou que poderia ser eu mesma pessoa. David conversou com ela um pouco e deu-lhe um dos meus livros sobre cura emocional. Meu motivo era contar-lhe essa história, e se Sandra tivesse perdido a calma e ficado impaciente, seu testemunho ficaria marcado, se não arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora que me assiste na televisão e então observa minha família comportando-se mal. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus e o que nós lhe mostramos é muito mais importante do que lhes dizemos. É importante, é claro, que verbalmente compartilhemos o Evangelho, mas fazer isso e negar o que dissermos com o nosso comportamento é pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação e a palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. Diante deles enviou um homem, José, vestido como um escravo, cujos pés apertam com grilhão, e que pusera em ferros, e até cumprisse a profecia aos seus irmãos cruéis, a respeito dele e ter provado e testado a palavra do Senhor. Essa palavra está em Salmos 105, versículo 17 e 19. Como um exemplo do Velho Testamento, pense sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem rico chamado Polifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu graça a José onde quer que fosse, e logo ele recebeu o favor do Senhor. José continuou sendo promovido,
Mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como ele era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Mentindo ao seu marido, ela disse que José tinha atacado, o que o levou a ser preso por algo que não havia feito. José tentou ajudar os outros o tempo todo em que esteve na prisão. Ele nunca se queixou e como tinha uma atitude correta ao sofrer. Deus finalmente o libertou e promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também justificou José no que dizia a respeito da situação com seus irmãos. Eles tiveram de vir e José para comprar comida, quando toda a terra estava em período de fome. Mais uma vez, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos, ainda que merecesse. Ele lhe disse que o que eles haviam feito de mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus, não na deles, e que ele não tinha o direito de fazer nada, exceto abençoá-lo. Está em Gênesis, capítulo 39, versículo 50. O perigo das queixas. Não ponhamos o Senhor à prova, não tentemos sua paciência, não avaliemos criticamente, nem exploremos sua bondade, como algum deles já fizeram, e pereceram pela mordedura da serpente. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador da morte, que é a morte. Essas coisas lhes sobrevirão como exemplo, avisa a nós, e foram escritas para advertência nossa, para que qualificar para a atitude correta pela boa instrução de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado à sua consumação e período conclusivo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9 e 11. 9 a 11. Nessa passagem podemos rapidamente ver a diferença entre José e os israelitas. Ele não se queixou de forma alguma, e tudo o que eles fizeram foi lamentar-se sobre cada pequena coisa que não saía do jeito deles. A Bíblia é muito específica sobre o perigo da murmurações, censura e queixas. A mensagem é bastante clara. A queixa dos israelitas abriu porta para o inimigo, que veio e o destruiu. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não fizeram. Então eles pagaram o preço. O relato do seu sofrimento foi escrito para nos mostrar o que acontece se nós comportarmos de forma como eles o fizeram. Queixamos nós com a boca, se antes não tivéssemos nos queixado em pensamento. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto, que nos impedirá de atravessar para a terra prometida. Não posso evitar simplesmente sou viciada em resmungar, censurar. Jesus é o nosso exemplo, devemos fazer o que ele fez. Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Nesse contraste, podemos ver o poder do louvor e ações de graça, e também o poder de queixar-se. Sim, queixas-se, resmungar, murmurar e censurar tem poder, mas é um poder negativo. Cada vez que entregamos nossa mente ao nosso lado, a qualquer deles, estamos dando a Satanás o poder que Deus não autorizou a ter. Não resmungue, nem censure, nem se queixe. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda, nem censura contra Deus, sem questionamento nem dúvida entre vós, para que vocês tornem repreensíveis e sinceros, inocentes e incontaminados, filhos de Deus, inculpáveis, sem defeito e incensuráveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, espiritualmente pervertida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros, estrelas ou faróis brilhantes claramente no mundo escuro. E essa palavra se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando. Há muito murmúrio e queixas e tão pouca gratidão e apreensão.
as pessoas se queixam sobre o seu trabalho, o seu chefe, quando deveria ser agradecido por ter um trabalho regular, apreciar o fato de não estarem vivendo em um abrigo para desempregado em qualquer lugar ou em pé na fila de sopa. Muitas daquelas pessoas pobres ficaram emocionadas por terem um emprego. Apesar das suas imperfeições, elas estariam mais do que desejosas de tolerar um chefe, não um perfeito, mas ter um salário regular. Viver na própria casa e cozinhar a própria comida. Talvez você realmente precise de um emprego, mas bem pago. Ou talvez você tenha um chefe que o trata injustamente. Isso é uma infelicidade. Mas a saída não é por meio da queixa. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Procure sempre ser juntamente guiado pelo Espírito Santo, e assim vivam em paz um com os outros. Essa palavra se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1 e o 2 e o 3. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro por essas pessoas, meu Pai, que precisam, Senhor Deus, meu Pai, de Ti, necessita do Senhor, Pai. Enche-las com o Teu Santo Espírito, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.